Bom dia, meu povo. Galera, ontem nós tivemos um debate, né? Nós tivemos uma conversa, melhor dizendo, a respeito de vários pontos de vista, a qual está coligado à ritualística do candomblé. Falamos das 3 iais importantíssimas do culto, né? Iá-Adetá, Iá-Kalá e Iá-Nassô. Navegamos na conversa, chegamos até ao que se conduz, o que se faz, o que se pratica e como se pratica quando um ilê-axé, um terreiro, um barracão está inaugurado. E paramos ali no assunto da roda, da circulação. Inclusive deixei uma pergunta aos nossos telespectadores sobre para que lado roda, ou para que lado o pessoal tem que entrar enfileirado para começar o xirê, não é? Tivemos algumas ligações interpretativas e a gente respondeu adequadamente aquilo que pensamos e chegamos a um denominador com aqueles que nos ligaram. O acesso é fácil, 21993412002. E muitos dos que perguntaram já são amigos também e queriam tirar dúvidas. Então hoje nós vamos dar o prosseguimento dizendo de como realmente se comporta a classificação, o panteão, a originalidade para se cultuar uma casa de santo, uma casa de orixá. Então, vejamos. Quando eu cito, quando eu lanço uma pergunta, de que lado vai ser o giro da roda, eu coloco para vocês o seguinte: sempre pelo lado esquerdo. Ou seja, se essa fileira de adeptos filhos de santo da casa vem de uma direção para formar o círculo da roda do xirê, sempre pelo lado esquerdo. Por que sempre pelo lado esquerdo? Porque o que nós cultuamos é orixá. Orixá não é o presente. Orixá é o passado. Então nós rodamos para a esquerda para que possamos ir buscar ou se integrar com a energia do orixá, que é o passado, que é os nossos ancestrais, que é os nossos orixás, que eles não estão aqui. A energia é uma coisa, o orixá é outra, né? Eu sou de 61, então eu vou dizer assim, de 1961 até hoje, eu nunca vi um orixá dessa época. A história não conta um orixá dessa época. Então, entendo eu, e já busquei vários assuntos relacionados a isso, e tudo leva a este caminho. Agora, o médium rodante, né? Naquele momento em que o orixá se manifesta nele e chega à Terra através dessa matéria, desse ser humano, né? O que acontece? Ele está presente, mas nós fomos buscar ele lá. Por isso, toda aquela ritualística de ariaxé, cumieira, 4 cantos, entendeu? O segredo do roncó, o guardião da porteira, né? Tempo, Ossan, algumas casas, o ilê-axé de babá, o cantinho de babá, quarto de babá, entendeu? Então,
tudo tem um sagrado, tem um métier coligado para que tudo isso funcione. Prestem atenção, meu povo. Olha o que eu estou trazendo para vocês, que não é novidade. Está escrito. É só nós estudarmos. Inclusive, antes de tudo, eu quero recitar aqui para vocês um provérbio. E esse provérbio é iorubá, que diz assim, ó: Deus não impôs aos ignorantes o dever de saber, sem antes exigir dos sábios a obrigação de ensinar. Então, eu não estou aqui ensinando, eu estou aqui debatendo, e através desse conteúdo é que eu me aprofundo para buscar a sabedoria, para buscar o desejo do conhecimento. Lógico, são milhões de informações. Lógico que o nosso clero é rico em informações. Mas nós não podemos deixar de pesquisar, nós não devemos nunca esquecer que a busca pelas respostas, elas estão no ar. A luz é essa, não é a luz da light, não é a luz da vela, não é a luz do candeeiro, é a luz da sabedoria. Por isso que nem todo mundo, como eu falei no vídeo anterior, que toma 7 anos, pode ou vai ser sacerdote ou sacerdotisa. Porque você tem que enxergar isso. Para você enxergar, você tem que pesquisar. Para você pesquisar, você tem que estudar. Então vamos. Olha só. Eu vou começar pelo peão energético de um barracão de santo. Aonde está o peão energético de um barracão de santo? Eu falei para vocês anteriormente que nós cultuamos uma tríade, né? Que ela se chama espiritualidade, materialidade e mediunidade. Sem essas 3, não funciona. Assim como falei também, se não tiver Efum ou Soage, não funciona. Então, tudo que se diz da raiz do candomblé é tríade. É tríade. Então, meu povo de axé, meus irmãos, meus amigos, vamos pensar. Não custa nada, é de graça pensar. Não custa nada. Principalmente para aqueles que querem e têm o AO para adquirir o conhecimento e conduzir um terreiro, um centro espírita, uma casa de candomblé, que, olha, mexe com a vida das pessoas. Hoje, a medicina mundial se rende, vocês podem pesquisar aí no Google, ao conhecimento espírita. Se vocês quiserem, busca no Google que está lá. Vocês vão encontrar uma matéria onde os grandes médicos já sinalizaram a condição de trazer a espiritualidade para a medicina. Porém, meus irmãos, não pode ser da forma que estão conduzindo. Nós não podemos perder esse oriente, tá? Esse caminho, essa visão, esse campo. Por isso que temos que estar atentos. Porque da forma que está, vamos perder tudo. Vamos lá, eu falei do peão energético de um Ilê Axé. O que é isso? Qualquer um visitante, mesmo leigo, porque o leigo ele tem a curiosidade, então ele vai olhar tudo. Tá? Ele vai olhar tudo. Olhando uma casa de candomblé dentro do salão, tá? Ele vai ver uma cumieira e um ariaxé. Ele vai olhar, ele não sabe que é cumieira, ele não sabe que é ariaxé. Mas os adeptos têm a obrigatoriedade, mesmo que não tenha o AO para sacerdote nem sacerdotisa, mas tem que ter a honradez, a hombridade
de conhecer aquilo que ele pratica e frequenta. Cumieira é a representação do céu. Ariaxé, a representação da terra. Então veja, meu povo, Orum, Ayê. Só que o Orum e o Ayê está do lado de fora da construção do templo do candomblé. É o nosso teto, fora do candomblé. Como a casa de candomblé é coberta por laje ou por telha, né? Ou por um outro argumento qualquer de cobertura, que são vários as condições de se fazer um telhado, entende? Então aqui eu estou generalizando para dizer a vocês que quando cobre, faz parede, bota porta, é alguma coisa fechada. Então tem que ter a representação do céu e a representação da terra. Se você sair para fora desse ambiente, você vai olhar para o céu e vai ver que está pisando na terra. Então vejam que todo mundo quer fazer, todo mundo quer ter, mas ninguém quer ser estudioso. Ninguém quer ser atencioso. Ninguém quer ser estudioso, estudante, pesquisador. Não precisa ter formação acadêmica, não. É só saber ler com ponto e vírgula e ter a força de vontade de aprender. Hoje todo mundo fala Yorubá, né? Todo mundo fala Yorubá. Mas os grandes sacerdotes, sacerdotisa de nosso culto não sabiam nem ler. E vocês sabem o que é isso aqui? Esse negócio aqui, ó, é unha. Embaixo da unha tem uma base que sustenta a unha. Eles tinham o conhecimento ali embaixo. Todos já ouviram isso. Então, minha gente, não vamos vandalizar, não vamos aqui passar pano, porque a minha cabeça não é pinico, a sua cabeça não é pinico e a cabeça de ninguém é pinico. Então prestemos atenção. Nós temos que saber o que é o conteúdo. Entendeu? Nós temos que saber o que é o conteúdo. Se a gente não souber o que é o conteúdo, a gente passa vergonha. A gente é enganado. Então, meus irmãos adeptos do candomblé, da religião afro, né? Vamos pesquisar, vamos ver o passado, o presente, o futuro, só a Deus pertence, mas a gente vai se preparar para o futuro. E hoje o que a gente está vendo aí são loucuras e loucuras e loucuras. Meu Deus do céu. Nós não podemos, aqueles que têm conhecimento, aqueles que têm sabedoria, vamos nos unir para não deixar essa história maravilhosa que é o conteúdo do candomblé morrer. Meu Deus do céu, tem gente que não sabe, ou a maioria não sabe, que a cumieira é a representação da sua cabeça. Tem gente que não entende, tá? Quando eu digo que o templo espírita é um corpo de um ser humano. Tem gente que fica, Ângelo, você é maluco. Não, eu desmembro para você tudo. Então veja bem, o Ariaxé é o pé, é o seu pé, é a representação da materialidade. Representação da materialidade, gente. A cumieira é a representação da espiritualidade. E o que gira, a energia que gira entre esses dois eixos é a materialidade. Vocês entenderam? Cumieira
que a sua cabeça é a espiritualidade. Aonde o seu pé pisa e que você olha que tem um quadrado sagrado chamado Ariaxé, é o seu pé. A energia da terra embaixo da planta do seu pé e a cumieira acima da sua cabeça. O seu corpo até a canela, o tornozelo, é materialidade. É exatamente aquilo que precisa, tá, dos argumentos que estão entre a cumieira e o Ariaxé. Quer ver só? Nosso corpo precisa de fórmulas químicas para sobreviver, que está na atmosfera. Tira um item desse. Tira um item desse, por menor que a partícula seja. Nós vamos cair, nós vamos morrer. Porque tudo é um conjunto. Aí, meu povo, tem gente que vai para a rua fazer festa, né? Aonde está a energia? Que energia? Que energia? Dá vontade de falar, né? Mas eu vou me preservar. Então, meus irmãos, vocês que puderem me dar o prazer de ver esse vídeo, analisem, pense. Por quê? Porque não é só fazer uma casa de santo com o chão de porcelanato. Não vai ser um teto, sabe, de Vime, pau Brasil, 4 águas, maravilhoso, se não souber o que representa. Então, esse canal surgiu para esclarecer isso, para botar isso para o debate, para a discussão, para criar exatamente essa condição do debate. Porque ninguém ensina. Quando ninguém ensina, nem os bambambãs ensinavam. Sabe por quê? Eles não tinham cultura, eles tinham axé. Cultura eles não tinham, não estudavam. Mas Deus é tão grande que Ele põe o ser humano sábio e inteligente no caminho. Olha só, eu falei para vocês, meus amigos, meus irmãos, que o Ariaxé, a cumieira, é a espiritualidade, não é isso? E eu falei para vocês que os nossos pés é a base, tá, da materialidade, que é a terra. E o que está entre o Ariaxé e a cumieira, ou a cumieira e o Ariaxé, são energias. Agora deixa eu dar um exemplo que ninguém vai dizer que eu estou errado. Como Jesus foi crucificado de cabeça para baixo? Não. Ele foi crucificado, pregado na cruz, com a cabeça para cima. Olha o nosso Ariaxé. Olha a nossa cumieira. Tá? Olha o nosso Ariaxé e olha a nossa cumieira. Representam também o fato de Jesus estar numa cruz, os 4 cantos do nosso universo. Porém, quando a cabeça dele está para cima, diz espiritualidade. Quando os pés dele está para baixo, é materialidade. Você entendeu? E quando o corpo dele está curvado, fala exatamente no complemento entre a espiritualidade e a materialidade. Tá? E o que significa? Significa que o que está aqui e no tornozelo é o que roda entre essas energias, entre a cumieira e o Ariaxé. Entendeu, meu povo? Nós também somos evangélicos.
Deixa eu complementar mais um pouquinho, já que eu toquei em Jesus. O romano foi lá e furou a barriga de Jesus. Caiu o quê? Na terra, sangue. Não foi, meu povo? Quem é que não viu Vida de Cristo? Que era diversão de nós idosos, né? Ou aqueles que têm 60, 50 anos. Era diversão no passado. Hoje tem variedades, tem milhões de coisas. Concordas? Então, a gente não tinha que ver Vida de Cristo no Natal. Aí a família sentava, todo mundo via a Vida de Cristo. Então, ele foi crucificado e botado na cruz. O cara foi lá e furou ele. Caiu o sangue. Teve um esperto que estava de olho. Um macumbeiro, feiticeiro da época, que estava de olho. O que o cara fez? Bom, peraí. Por que caiu o sangue da barriga de Jesus e caiu na terra? Ah, seu Ângelo, só tinha esse jeito de cair. Beleza. Mas também tinha um jeito de não cair. Porque ele era espírito. Mas tinha que cair para se aprender. E alguém do clero do candomblé viu isso. E o que faz? Primeiro o sangue, quando corta o pescoço da galinha ou o pescoço do cabrito, cai aonde? No chão. Concordas? Aí ele foi chamado de cordeiro. Aí Deus degolou todo mundo. Igreja católica, muçulmano, degolou. Falou assim, não, o imperador sou eu. Crie em vocês, tem forças? Crie em vocês um cordeiro. Aí Deus não aceitou mais nada, oferta nenhuma de galinha, cabrito, boi, vaca, tatu, nada. Por quê? Porque ele já tinha enviado o cordeiro dele. Nós, católicos, protestantes, candomblecistas, não tivemos um Deus para ter a mesma força e continuamos sacrificando animais para deificar, tá? Por isso que eu falei lá que não existe, como é que é o nome, gente? Vegano, porque o que deifica é sangue. Entendeu? O que deifica é sangue. E o sangue do cordeiro. Fica a dica aqui, meus irmãos. Bom, prosseguindo, tá? Vejam que o assunto é profundo. Veja que o debate, se existir, é profundo, mas tem que entender, tem que buscar para valorizar. O fato de eu falar do sangue de Jesus, eu não estou com deméritos ao clero do candomblé. Pelo contrário, eu estou dizendo que nós temos muita força porque somos também cristãos. Somos irmãos em Deus. E Deus fala assim, às vezes, alguém tem que acordar. Porque Deus é espírito. Mas ele intui, ele dá dica. Como é que é o sonho? Sonhei com o nome do santo. Como é que é isso? Vocês já fizeram essa pergunta? Espiritualidade. Não é materialidade, é espiritualidade. Outra coisa que a gente pode analisar, e vamos analisar, quem bola para o santo e quem não bola para o santo. Qual é a diferença? Alguém sabe explicar? Tem explicação, sim. Entendeu, meu povo? Então vamos voltar aqui ao nosso assunto correlato ao barracão que eu citei agora, a Cumira e o Ariaxé, o porquê que a roda vai para a esquerda e simplesmente também fazendo uma conotação que representa a cumieira e o que representa o Ariaxé, exemplificando com a cruz de Jesus Cristo. Então, nossa religião, nosso contexto, nossa prática, ela é sagrada. Então, a gente tem que guardar. Quem tem, tem. Quem não tem, busca. Quem pode, pode. Quem não pode, busca. Então, minha gente, fica aqui
tá? Registrado nesse vídeo esse conteúdo que pode muita gente ver e analisar. Veja se tem profundidade. Finalizando, eu peço a vocês que dê o joinha, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, é de graça, vocês não estão pagando nada, e nos ajude, tá? Porque no momento em que vocês fazem esse contexto com a gente, o nosso conteúdo alcança muito mais adeptos, muito mais irmãos, e a nossa orientação, ela pode alcançar mais ouvidos e mais visões. Quem sabe a gente não consegue juntos levar as mensagens que tem que ser levadas. Porque às vezes você não consegue ir numa casa de santo visitar e ter a liberdade para poder fazer um comentário, não é? Então a gente usa a internet para divulgar, para provocar o debate pacífico, ordeiro, não é? Em uma busca pelo conteúdo de entendimento, para a gente não estar vendo algumas coisas que estão acontecendo. Eu tenho certeza que aos olhos de muita gente não está sendo satisfatório. Continuo agradecendo vocês. O meu nome é Ângelo Azevedo. No nosso último vídeo, quando fizermos o nosso último vídeo, estarei falando para vocês um pouco da minha vida, da minha condição, e aí vocês saberão profundamente quem é o Ângelo, no bom sentido, lógico. Aqui a gente faz o possível para agradar a todos, muito embora sabemos que Deus não agradou. Mas fica a dica. Dê o seu joinha, participe, entendeu? E se inscreva. Um beijo em vossos corações. Fica na paz, a gente volta amanhã, se Deus quiser.